Mais de 90 jatinhos particulares, super iates, protestos nas ruas de Veneza e uma pergunta: adianta reduzir o seu tempo de banho enquanto os bilionários fazem festas de espuma com champanhe numa Veneza literalmente afundando? Quem vai contar essa história pra gente é a Bruna Bufara, aqui no plantão do Meteoro. Pois é, Olha, meus amigos. Bruna, você pegou, você escolheu o pior dia pra trazer essa história, porque eu sou a maluca da crise climática aqui no Meteoro. Perfeito, porque esse primeiro corte vai um pouco longe também, Sofia, porque é sério. Meu amigo, minha amiga, se você, minha amiga, meu amigo, meus amigos, se vocês se preocupam com a duração do banho de vocês, se vocês se preocupam com a ingestão de carne de vocês, como eu, que sou vegetariana, não adianta nada, né? A gente tá muito errado. Responsabilidade individual não existe. Foram 96 jatinhos particulares chegando em Veneza pro fim de semana do casamento do Bezos, que foi aí o fim de semana da elite, dos famosos. Inclusive, fica aí a questão, né? Porque era para ser um casamento íntimo para 200 pessoas. E dessas 200 pessoas, a gente conhece, nós, o público, você, Sofia, eu, Bruno, a gente conhece bastante da lista de convidados. Então, será que eles têm aí um déficit de amizades? Porque, né, se toda a família Jenner tá indo no seu casamento, quão íntimo é esse casamento, né? Mas tudo bem, a Veneza é essa cidade que tá afundando cada vez mais, ela afunda ano a ano, alguns milímetros, ao ponto de que não tem mais solução a não ser parar com a mudança climática. Completamente emblemático. Você tem o 1% do 1% ali com uma riqueza que é tão grande que se a gente for colocar ela em números numa fonte 12, não vai caber nessa tela inteira aqui do YouTube, nem na tua TV. Então, vamos lá para os famosos chegando. Aí, ó, pessoal, essa é a notícia: casamento de bilhões. A lista de convidados de Bezos é estimada em 435 bilhões de dólares. Líderes da tecnologia, estrelas pop, personalidades da mídia, atores e atletas estiveram em Veneza para a cerimônia de três dias, tá? Começou ali na sexta-feira, o pessoal teve que perder um tempo. Inclusive, essa é a nova esposa do Bezos, a Lauren Sanchez, que é jornalista. Ela estava usando Dolce Gabbana, que é inclusive uma das altas coutures que são mais problemáticas, que teve várias questões de racismo. Sim, é um casamento de um bilionário. A gente tem que questionar explicitamente tudo, inclusive a escolha do designer do vestido, óbvio. E é isso, né, gente? É aí, ó. Grande quantidade de dinheiro caiu sobre Veneza nos últimos dias para o luxuoso casamento de Jeff Bezos. A opulência foi plena, como alguns dos famosos participam. Eu fico pensando, tá? Parênteses, Sofia, na quantidade de adjetivo que a pessoa teve que colocar e procurar sinônimo de riqueza e luxo. Pois é, não deve ter sido fácil escrever essa matéria. Pois é, determinar a riqueza combinada dessa lista de convidados tão bem guardada seria um exercício meticuloso e exaustivo, tal qual escrever essa matéria, mas uma estimativa do seu patrimônio líquido total provavelmente geraria em torno de 435 bilhões de dólares. É Gente, dentre muito a dinheiro. lista, é muito dinheiro. É inimaginável a quantidade de dinheiro. É bilhões, não é nem milhões, são bilhões. E vale lembrar também que Jeff Bezos é bilionário desde os 33 anos de idade, né? Então, assim, dentre a lista de quem tava lá, a gente tem vários famosos, incluindo o ativista ambiental Leonardo DiCaprio, claro, com a sua namorada Vittoria Ceretti. Essa namorada do Leonardo DiCaprio tem 27 anos, é a primeira namorada dele a ter mais de 25 anos. Parabéns pro Leonardo DiCaprio. Me chamou a Você... atenção que tem um trecho da matéria Menores Fortunas. E daí tá citando o nome do Sam Altman. Menores Fortunas. É porque se você tem menos de 100 bilhões, é muito pouco. Deus. Gente, não tem como, Kim assim, Kardashian, Menores Fortunas. apenas 1 bilhão. Não, não dá pra andar com a mesma galera. É menores fortunas. Não, não tem Meu como, Deus. gente. Assim, é mais de 90 jatinhos particulares, seguranças na rua da cidade. A cidade teve que aumentar a segurança nas ruas por conta do casamento. E a gente tem o fato de que Veneza é, cara, uma cidade profundamente impactada pelo turismo predatório. Então já é uma cidade que regula o turismo, eles cobram dos turistas que chegam para tentar justamente
diminuir a quantidade de turista, porque, cara, o que impacta justamente Veneza eram os cruzeiros que chegavam muito perto das ilhas, então eles baniram já os cruzeiros faz uns anos. A gente tem também a quantidade de gente em cima da ilha, que por ser construída em um terreno pantanoso, pantanoso? Um terreno com muita lama. Quanto mais gente em cima, mais as ilhas tendem a ser compactadas. Então, realmente precisa ter bastante controle populacional dentro de Veneza. E aí também, claro, o que a gente tem? A gente tem o lado dos locais, porque enquanto a gente tem várias notícias chamando isso de opulência, chamando isso de, nossa, grandeza, riqueza, Inxalá ouro, a gente tem o lado dos locais. E assim, gente, tinha manequim do Bezos flutuando pela cidade, tinha Bezos defecando caixas da Amazon. Você quer que eu abra o vídeo do TikTok aqui, Sofia? Não, vai, coloco aqui. Ai, Esse beleza. aqui. Isso, obrigada. Vocês terem uma ideia do... Ó, quem estava lá no casamento? Vamos pro primeiro vídeo de quem que tava lá, quem chegou. Sério, a gente tem a Oprah. Oprah, que chegou no seu próprio jatinho, tá? A gente tem a Kim Kardashian, Kardashian. também chegou no seu próprio jatinho, junto com a Kris Jenner, muito provavelmente, né? Eu não sabia, mas eu descobri fazendo a matéria que o Jeff Bezos tem 3 jatinhos. A gente tem o Leonardo DiCaprio, ativista ambiental, né? O Tom Brady. Uma lista realmente, assim, de gente Usher. muito rica. E assim, vamos lá, gente. Isso é um casamento íntimo para 200 pessoas. Tem bastante convidado conhecido, né? Cadê os amigos próximos? Tudo bem. Kylie Jenner. É só ricos e famosos, assim, gente. É difícil engolir a notícia, tá? E também, claro, a Ivanka Trump. Ivanka Trump, inclusive, que postou vídeo das pessoas soprando vidro murano lá em Veneza. Mas gente, teve também o lado B, né, que então são esses protestos que aconteceram, que era manequim do Bezos flutuando pela cidade. Então, eram esses manifestantes protestando contra o casamento, e aí esses manequins estavam ali flutuando pela cidade, defecando em caixas da Amazon. Esse aí estava afundado, cheio de dinheiro, o Bezos da grana, o gondoleiro. Os locais não estavam muito felizes, tá? Resumindo, assim, acho que fica bem claro que os italianos não estavam felizes. Esse do Jeff Bezos defecando caixas da Amazon, eu acho chef's kiss. Maravilhoso. E realmente, gente, é a cidade que afunda, é uma cidade que é profundamente impactada por crise climática e não tem como, é completamente irônico Bezos tá casando ali. Então, assim, gente, esse é o movimento No Space for Bezos também, que fez bastante protestos. Que eles estavam protestando tanto que o Jeffrey teve que trocar o seu lugar de casamento. Eles estavam ameaçando encher os canais com jacarés infláveis para atrapalhar a movimentação dos convidados. Isso fez com que eles tiverem que trocar a data de o lugar de casamento. Isso, ó, mais manifestação que estava acontecendo na cidade, né, com fuck oligarchs, meio que educado, danem-se os oligarcas. Então, assim, pessoas incomodadas com o uso e a falta do limite de bilionários, né? Porque qual que é o limite de pessoas maiores que estados? Qual que é o limite do Jeff Bezos? Só porque ele pode pagar tudo, ele tem o direito de agir sobre esse poder de compra? Quem que vai impor um limite do poder de compra de uma pessoa? E outro ponto também, que é super importante, é que ele não é só dono da Amazon. Ele é dono do Washington Post, que é um jornal que sofre aí com censuras desde que Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos. Censura não é a palavra que eles usam, né? Eles usam restrição de opinião. E é isso. Qual que é o poder desses oligarcas? Qual que é o limite de pessoas maiores que estados? Qual que é o ponto? E é exatamente o que tem aqui no comentário. Leonardo DiCaprio, ativista ambiental. O quanto isso é paradoxal não está escrito. Tanto que ele chega com o boné dele completamente escondendo a cara dele. Talvez ele não quisesse se mostrar ali, né, pro público. Provavelmente foi um dos, se não o único convidado que não queria aparecer, né? Porque tava todo mundo posando pras câmeras quando a gente viu eles chegando, né? Agora, para mim, o grande ponto que fica aqui é a questão da justiça climática, né? Porque essas são as pessoas que são as principais responsáveis pela crise climática que a gente está vivendo. Tem
Se eu não me engano, foi agora no dia 10 de janeiro de 2025, os bilionários já tinham gasto a sua cota de quanto carbono poderiam emitir no ano inteiro, em 10 dias. E aí, o que que eles fazem? Ah, não, a gente pode comprar mais crédito de carbono. O que não é uma Não política é como funcional. funciona. Não é como funciona as leis da física, sabe? E tem vários institutos, a Carbon Brief, a Oxfam, que estão sempre olhando qual que é a participação dos mais ricos ou dos países do norte global na crise climática, qual que é a participação dos mais pobres. A Oxfam, eu não sei se está atualizado esse dado, mas eu lembro que quando eu fiz um vídeo sobre justiça climática aqui para o Meteoro, você tinha os 10% mais ricos do mundo estavam emitindo 30 vezes mais carbono do que poderiam, enquanto os 50% mais pobres estavam emitindo um terço do que poderiam. Então você vê assim, é absurdo, é absurdo. Na prática, são os ricos que estão causando a crise climática, não são as pessoas mais pobres. Mas quem que vai sofrer? Quem vai sofrer as piores consequências dessa crise? São eles? Não, eles vão dar um jeitinho de pagar para Exatamente, é essa a questão. O que que eles estão não fazendo? sofrer. Abrindo empresa espacial. Não, essa questão de abrir empresa espacial, eu não acho que isso tenha a ver com a crise climática, sendo bem sincera, porque qualquer pessoa que estude um pouquinho sobre o assunto vai chegar à conclusão, e eles estudam, eles sabem, que assim, você vai para Marte, por pior que a Terra fique com a crise climática, não vai ficar tão ruim quanto é em Marte, sabe? Isso aí é mais interesses econômicos mesmo, porque a gente sabe que vai exploração de hélio 3 na Lua, toda aquela coisa. A própria questão dos satélites e tal, artificiais, então eles têm interesse o capitalismo ele tem que estar sempre se expandindo e não tem mais para onde expandir aqui na Terra, então eles querem Exatamente. expandir para o espaço, é isso. Exatamente. Não, é bem essa E, questão. E até numa conta um pouco burra. Se a gente fizer uma conta aqui que. Ninguém parou pra fazer uma conta. Vamos fazer uma conta meio boba aqui? Gente, 96 jatinhos particulares. Uma lista de convidados de 200 pessoas. Caberia todo mundo em um avião fretado. Por que precisa de. Se a gente quer ser rico e quer se mostrar, então freta um avião comercial. Freta um avião comercial e leva todo mundo. aí eu vou... Precisa de 96 jatinhos particulares. Não, óbvio que não Mesmo se a gente precisa. quer falar de luxo, ainda dá pra pensar em alternativa. A questão é que a ideia é ostentação. Sim. A própria ideia de existir jatinhos particulares já é uma coisa questionável. No estado que a gente está na crise climática, isso já deveria ter sido banido. Mas aí Exatamente. entra a grande questão e que eu acho que é o ponto que tá gritando aí nesse corte inteiro, Bruna. Poder econômico é poder político. Uhum. Não separa as duas coisas. Poder E é a econômico panelinha é que tá poder lá. político. É a Big Tech, que tá ali de bracinho juntos com os O interesses Bill Gates estava políticos. lá, É a exato. filha do presidente, que tá ali comparecendo. É isso. O limite vai até onde o dinheiro compra. E o que o dinheiro compra hoje não tem limitação. É o jatinho particular, é a segurança pública de Veneza. Inclusive, existem dados bem A cidade, controversos. praticamente, né? Ele alugou a cidade. Exatamente, ele alugou a cidade. Gente, Veneza é super pequeno. Veneza não é um lugar que você consegue levar tudo isso de luxo e esperar que você vai ser completamente acomodado dentro daquele espaço. Você vai precisar incomodar os outros turistas. A cidade não tá parada para te receber. Então, o que aconteceu no TikTok, a gente tem vários relatos das pessoas filmando a janela da casa delas, em que elas precisavam de documentação para entrar em casa. Pra garantir que elas eram de casa, porque o Jeffrey Bezos queria ter um casamento íntimo que ninguém podia entrar e ninguém podia ver. Então, assim, é difícil e é exatamente isso. Não tem limitação do dinheiro hoje. Não existe nenhum tipo de limitação. Eles podem comprar o que eles quiserem, afinal de contas, eles têm dinheiro infinito. Inclusive, vários dos cartazes do No Space for Bezos, que eram bem, bem legais. Então, assim, o tempo que te leva pra te ler esse cartaz, o Bezos já enriqueceu o que você faz em 6 A tua meses. vida inteira. A tua vida inteira, 6 meses, você ainda tá sendo boazinha, Bruna. Exato. É difícil, cara. É surreal, é surreal.
isso acontecer em Veneza, que tem uma história tão bonita, tem uma história tão milenar de artesanato, de troca, de comércio. Tá afundando, vai afundar, não tem o que fazer. Não existe limite. É isso. Ficamos por aqui, Bruna. Vou só deixar esse comentário aqui do DNZBR. Por isso só existe democracia verdadeira numa sociedade onde todos têm o mesmo poder econômico. Toca internacional. É isso, gente. Vamos ficando por aqui nesse corte, mas não saiam daí que a gente já volta com mais cortes aqui no plantão.